Ao longo desses 4 anos, né, após a minha conversão começou a acontecer basicamente em 2021, ou seja, até 2021, até antes do Eterno começar a se revelar para mim em 2021, eu estava vivendo uma vida mundana como qualquer outra pessoa que está no mundo. Ela vive, né? Ela não se atenta às coisas do Eterno, ela não tem uma dedicação a entender e, consequentemente, praticar as vontades do Eterno, ou seja, os mandamentos do Eterno, tá? E aí teve 5 coisas, basicamente, que eu tive que mudar na minha vida, eu tive que tirar, eu tive que mudar na minha vida, para que o meu processo de caminhada com Deus desse continuidade. Entende que quando você começa a ter experiências com Deus, para que você consiga estar realmente nos caminhos do Eterno, você tem que passar pelo processo que nós chamamos de obediência, certo? Isso ao longo de toda a nossa vida, ou seja, de toda a nossa caminhada como cristão, né? No contexto de seguidor de Cristo, né? É, o processo de obediência ele é a chave para você caminhar com Deus. Então, imagina que você está de um lado, o Eterno está do outro, e existem várias portas para você se aproximar do Eterno. E essas portas elas são abertas através da obediência. Então, o Eterno vai falar que tem algo errado na sua vida, ele vai mostrar para você de alguma forma, ou através da palavra, ou ele vai usar uma pessoa para profetizar isso na sua vida, e você vai remover aquilo da sua vida. E aí, quando você remove, você dá um próximo passo. Certo? E aí você remove aquele outro pecado, você dá um próximo passo. Então eu quero compartilhar com você aqui basicamente 5 coisas que teve que mudar na minha vida para mim não só continuar a minha caminhada com Deus, tá bom? Mas também começar a ter uma aproximação de Deus. Porque quando você começa a obedecer o Eterno, você começa a ficar mais próximo do Eterno. O Eterno começa a se aproximar de você. Você começa a ter mais experiências com Deus e diversas. Você começa a ver Deus agindo na sua vida. Perfeito? Então, o processo da caminhada com Deus, a jornada do cristão, né, é basicamente a obediência. Entenda que quando eu falo cristão, eu não estou associando aqui nenhuma religião, judaísmo, catolicismo, cristianismo, ou seja, é daquele que pratica os mandamentos do Eterno e guarda o testemunho de Yeshua, o Cristo. Perfeito? E bem, não foi essas 5 que eu vou compartilhar com você aqui, inclusive a última eu tive uma experiência fantástica com Deus nessa última questão que eu quero compartilhar com você no final do vídeo, que das 5 foi uma experiência muito interessante que eu tive, mas as demais foram interessantes também, tá? E esses 5, digamos assim, esses 5 hábitos, né, que eu posso chamar até de pecaminosos que eu tive, né, que mudaram na minha vida, não foram os únicos. Teve mais coisas que eu tive que mudar na minha vida, mas esses daqui acredito que já vai dar uma boa base para a gente entender, né, muitas coisas que às vezes está errado na nossa vida, às vezes você até sabe, mas talvez você ainda fica na dúvida e acaba não largando aquilo, ou você fica ali meio que com um pecadinho de estimação, tá? Bem, a primeira delas foi a roupa, tá? Então, antes da minha caminhada com Deus, eu vestia bermuda, eu usava regata, né? Eu me tatuei, né, ao longo da minha vida, antes da caminhada, então eu tenho várias tatuagens, então acaba que quando você tem tatuagem, você quer mostrar a tatuagem, então ao longo da minha vida eu me vestia sempre de uma forma mais à vontade, regata, na época eu puxava ferro, fazia academia, exercício, luta, então eu tinha uma condição física muito mais, digamos assim, esteticamente favorável que hoje, né, eu já estou há alguns meses, alguns anos, 2 anos praticamente, eu estou vindo bem sedentário, né, apesar de eu estar mantendo o peso, até perdi peso, na verdade, perdi massa muscular, mas eu tive que mudar. Então, as roupas eu mudava. Eu usava camiseta regata, eu não uso mais. Eu usava bermuda, eu não uso mais bermuda. E, pô, nós estamos agora no verão, enquanto eu gravo esse vídeo, então pode ter certeza que bermuda era uma coisa que eu gostava muito de usar. Era muito cômodo você num calor de bermuda, mas eu parei de usar bermuda, tá bom? Então, a mudança de roupas, basicamente, você precisa entender que você tem, por exemplo, Paula fala sobre você se vestir de forma decente, né? Quando ele fala você se vestir de forma decente e sem sensualidade, não é só para mulher. Então, um homem que malha, puxa ferro e usa uma regata, tem uma sensualidade ali. Até mesmo um cara que não malha, né? Tem uma sensualidade, tem uma parte a mais do seu corpo sendo mostrado, certo? Mesma coisa bermuda, você usa bermuda curtinha, acima do joelho, ou que seja abaixo, tem uma sensualidade. Então, se vestir de uma forma modesta, ou seja, de uma forma que é condizente, né? Você consegue imaginar, por exemplo, Cristo de regata e bermuda? Eu não consigo imaginar. Mesmo quando eu estava no mundo, era impossível para mim conseguir conceber Cristo usando bermuda e regata, entende? E quando você pode ver que, quando você tem uma experiência espiritual, você pode ver que é sempre vestes, né? Vestes longas, ou seja, até os pés e também manga comprida, até cobrindo praticamente até o punho, perfeito? Eu lembro que a minha irmã, ela faleceu em 2018. Eu não estava no caminho, estava no mundo. E eu tive sonhos específicos. Antes da minha irmã falecer, eu sonhei com ela doente, eu empurrava ela numa cadeira de roda, num local que parecia um parque. E eu lembro que mesmo assim, nas minhas orações, naquela época eu ainda orava, né, mas não tinha uma obediência a Deus. Né, eu estava orando, mas eu estava no mundo, entende? Deus me deu esse sonho. Depois, quando a minha irmã faleceu, não foi muito tempo depois desses sonhos que eu tive outro sonho com ela. Eu sonhei que eu estava de um lado da montanha,
Esse sonho ele foi tão real quanto o primeiro sonho antes de ela falecer, tá? Eu sonhei que ela estava de um lado da montanha, eu de outro lado da montanha, e tinha um vale que separava essas duas montanhas, eu não conseguia chegar até ela, tá bom? E ela me dava tchau, do lado dela tinha um homem, tá? E os dois, tanto esse homem como ela, eles estavam com veste comprida até a canela, né, até a canela, até o próximo ali do calcanhar, e manga comprida também. E ela dava tchau e esse homem ao lado dela olhava para mim e sorria, e ela só dava tchau. E bem, eu espero que esse sonho foi um sonho realmente dado ao Eterno, assim também como foi um sonho antes dela partir, e foi uma revelação que ela foi salva. E eu creio que ela tenha conseguido a vida eterna, tá? Mas observa que interessante, a veste era veste comprida. E bem, eu não estava no caminho, eu não lia Bíblia, então não tinha por que a minha mente imaginar aquela veste, entende? Então, o Eterno, ele requer, acima de tudo, santidade. E as vestes, ela é a porta de entrada, né, visualmente falando, para nossa sensualidade ou para nossa santidade, tá bom? Então, roupas é uma coisa que, se você está vestindo uma roupa que mostra sensualidade, homem ou mulher, você precisa mudar, beleza? E até mesmo dentro das religiões, né, você vê muitas pessoas às vezes já se vestindo de forma sensual. Vestido comprido, mas um decote comprido, um decote, enfim. Então, precisa atentar. Eu não uso mais bermuda, eu não uso mais regata. Eu acho que a camisa que mais expõe o meu corpo, talvez que eu tenho hoje, é exatamente essa camisa que eu estou usando, tá bom? E eu lembro que eu ainda deixei uma bermuda guardada, e teve algum momento, por algumas questões, como por exemplo dar banho na época, né, no meu pai, que já veio falecer, ou até, por exemplo, limpar a casa, né, mexer com água, dar banho nas crianças, eu queria ainda usar bermuda. E teve um dia que eu coloquei essa bermuda e eu senti um incômodo, entende? Coisa que antes para mim era comum, como, né, para a maioria que está no mundo e usa bermuda, era comum para mim vestir bermuda. Mas depois que eu comecei esse processo de conversão e eu parei de usar bermuda, ainda tentei usar aquela bermuda por alguns motivos, eu comecei a me sentir incomodado. É um incômodo que você simplesmente você quer tirar aquela coisa que você está vestindo, você quer colocar uma calça, certo? Eu estou aqui agora de camisa e de calça, beleza? E bem, eu tive também do Irmão da Fé, que nós participamos do grupo, o irmão Felipe Cunha, inclusive deixa a recomendação aí do canal dele. É um irmão muito usado por Deus, eu não tenho dúvida nenhuma, né, que Deus já falou muito comigo através dele, e é um irmão que realmente prega o verdadeiro evangelho, e tá difícil isso hoje, a gente encontrar. Ele mesmo também teve experiência com Deus. Deus mostrou para ele, Deus falou para ele que era para ele parar de usar bermuda até mesmo para dormir, tá bom? Foi uma experiência que ele teve e não tenho dúvida que Deus falou através do irmão. Então, eu particularmente hoje não uso mais bermuda. Então, você precisa cuidar da questão das suas vestes, né? Como você está se vestindo, sensualidade não está de acordo com a vontade do Eterno, perfeito? A outra mudança que aconteceu na minha vida foi estilo musical. Eu passei por várias fases da minha vida. Eu escutava rock, depois eu comecei a escutar música eletrônica, mas sempre mantive ali um pezinho no rock, né? E teve uma época que, já aqui, né, nesse processo, acho que em meados, inclusive 2021, 2022, tinha um cantor, cantava música country americana, e eu estava escutando a música dele, né? E eu lembro que naquele dia que eu estava escutando, eu escutei uma voz falando, que saía de dentro de mim essa voz, ela falou assim: você já viu a tradução dessa letra? Só fala isso, você já viu a tradução dessa letra? E aí eu peguei e fui traduzir a letra, fui olhar direitinho a letra, e na letra o cantor deixava bem claro que, pelo contexto, né, pelo enredo da letra, digamos assim, pela descrição da música, que ele tinha feito um pacto com o adversário, que ele se arrependia daquele pacto, mas que ele não podia voltar atrás. Era basicamente isso aí. E era praticamente um cantor de música country americana. O cara canta muito, né? Chris Stapleton, se você quiser pesquisar o cantor, canta muito, como que eu posso falar, uma melodia fantástica, a voz do cara é fantástica também, mas, enfim, é música mundana, tá? E aí você precisa se atentar, se você está no caminho realmente, ou está iniciando a sua caminhada com Deus, a música, ela abre porta no espiritual, tá bom? Os tons musicais, a melodia, tem todo um contexto que abre porta no espiritual, abre, até mesmo, dependendo da música que você estiver escutando, abre porta para o inimigo intervir na sua vida, em alguma área da sua vida. Então, música não é uma coisa tão simples quanto parece, precisa ter muito cuidado com o que você ouve, tá bom? Inclusive, existem relatos, existem estudos históricos que cita como que o adversário ele era, inclusive, chefe da orquestra musical no Reino dos Céus, né? Então você pensa como que a influência dele na música é muito grande. Tem, por exemplo, alguns cantores de rock que já assumiram na internet que fizeram pacto, entende? Inclusive, acho que se não me engano é Bob Dylan, né? Ele tem uma entrevista que ele fala que ele fez um pacto quando o entrevistador pergunta para ele do porquê ele conseguiu manter o sucesso dele por tanto tempo. Então, e tem vários, né? Um sertanejo, tem muitas pessoas que fazem pacto para ter sucesso. Então, a música é uma porta de entrada, dependendo do que você estiver escutando, perfeito?
Então eu tive que mudar, hoje eu escuto alguns hinos, né, alguns cantores judeus, né, e algumas músicas clássicas, mas até mesmo com muita cautela, tá bom? Perfeito? O outro ponto também foi prática sexual que eu tive que mudar na minha vida, né? Então, por exemplo, eu vou até deixar aqui um exemplo, uma citação de um versículo, que é 1 Coríntios, capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 9 a 10. Eu sugiro que você leia, tá? Então, 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 a 10, onde ali Paulo vai falando sobre tudo aquilo que é pecado. Então, ele fala que os adúlteros não herdarão o reino dos céus, os fornicadores. O que é fornicação? Fornicação é relação sexual fora do casamento. Então, por exemplo, namoro, né, é fornicação. Aos olhos de Deus não existe namoro. Então, você está casado ou você não está casado, tá? Então, adultério, relação sexualista, né? Ou você ter relação sexual com uma pessoa que você não pode ter, com irmão, irmã, mãe, bem, bizarro, né? Mas isso existe, né? Ou com a mulher que já foi casada, no caso adultério. Sodomia, então o que é sodomia? O que entra em sodomia? Sexo anal e sexo oral, até mesmo com a sua esposa, ainda assim é pecado, tá bom? Sodomia não é pecado só fora do casamento, é pecado também dentro do casamento. Então, sodomia é pecado também de banição, tá bom? E dentro da sodomia é sexo oral, sexo anal, tá bom? Então, tudo aquilo que foge do natural, do comum, do convencional, daquilo que faz sentido, né, é pecado, beleza? Então, fica essa questão aí também, tá? A quarta coisa que eu tive que mudar na minha vida foi bebida. A Bíblia, quando você lê a Bíblia, você entende a Bíblia, diferente de que muitos líderes religiosos pregam por aí, a bebida ela não é pecado. Você beber não é pecado, a não ser quando você é exclusivo, você por exemplo, um cargo específico que você não pode beber, como Paulo cita sobre isso no livro dele, nas cartas dele, bebida não é pecado. Outra coisa que o pessoal fala muito, que na Santa Ceia Cristo bebeu água. Não, Cristo não bebeu suco de uva, não, impossível Cristo beber suco de uva, ele bebeu vinho. Porque quando você pega o vinho, o suco da uva, e coloca ele dentro do odre, como eles colocavam naquela época lá, naturalmente ele vai fermentar. É natural a fermentação, mesmo que você não queira, vai fermentar. Se você quiser, por exemplo, fazer vinho artesanal na sua casa, você pega a uva, tira extrai o suco da uva, guarda ele dentro de recipiente, fecha ele que ele vai fermentar. E aí vai ter um teor alcoólico. Isso para qualquer outro tipo de bebida. É natural. Então não era suco de uva, era vinho, tá bom? Tanto que ele falava, você não pode colocar vinho novo no odre velho, porque ele estoura, não aguenta. Por quê? Porque ele vai fermentar, entende? O odre novo, ele ainda vai esticar, perfeito? Que era feito de alguma coisa de espécie de couro, tá bom? Então, uma vez também, essa questão da bebida, o que aconteceu? Eu estava ainda tomando cerveja, estava iniciando minha caminhada, eu tomava cerveja. Eu tomava em casa, era de vez em quando, não era muita cerveja. Eu tomava uma cerveja ali e aqui, tá? E aí o que aconteceu? O Eterno falou comigo, a mesma voz, também a mesma experiência da música. O Eterno falou comigo assim: você sabe se essa bebida foi oferecida? Foi exatamente isso, você sabe se essa bebida foi oferecida? Olha que interessante, o Eterno não falou para mim que eu não poderia beber. Ele falou assim, você sabe se essa bebida foi oferecida? Aí eu pensei, pô, marca Ambev, né? A que eu estava tomando, inclusive, era eu esqueci agora, foi uma marca da Argentina, que a Ambev comprou, agora fugiu o nome, né? E é uma bebida, uma cerveja muito boa, né? Muito boa cerveja. Eu estava tomando essa cerveja e eu ouvi exatamente assim, você sabe se essa bebida foi oferecida? Certo? E aí eu falei, não sei se ela foi oferecida, então eu parei de beber. Então, cara, marcas de cosméticos, marcas de perfume, bebida, principalmente tudo isso, muitas marcas fazem impacto, tá bom? Então precisa ter cuidado. A Bíblia, como eu falei, não proíbe a bebida, mas se você já é um cara que é dado ao vinho, é dado à cerveja, é dado a beber, cuidado, tá? E você precisa ter cuidado com essas bebidas comerciais que hoje está por aí, você não sabe se o cara fez pacto ou não, então fica difícil. Então, por conta disso, eu parei de beber, eu não bebo mais nem vinho, nem cerveja. Tem, por exemplo, algumas marcas de vinho, né, judaicas, que você tem lá vinho kosher, né, que você pode ter o vinho, tomar, né, de forma, vamos dizer assim, moderada, mas fora isso você fica complicado bebida, tá? Então bebida foi uma coisa também que eu excluí da minha vida, beleza? E o último foi a quinta dos que eu quero trazer aqui foi a alimentação, tá bom? A alimentação, inclusive lá em Levítico 11 você vai ter uma experiência sobre isso. Tem muitas pessoas que falam que Cristo, quando veio, ele aboliu essa lei do Levítico 11, mentira. Lá em Mateus, Cristo deixa bem claro que ele fala assim, eu não vim abolir a Torá, eu não vim abolir a Torá e os profetas, eu vim fazer se tornar pleno, ou seja, validar. E ele ainda, inclusive, teve algumas causas que ele apertou, né? Ainda mais, ele arrochou ainda mais a lei, né?
E bem, lá em Levítico 11 fala sobre os alimentos impuros, puros e impuros, tá? O porco, tá? Lá é dito assim, né? O mamífero, no caso, ele precisa ter a pata fendida em duas partes, né? Como se você olhar a pata do porco, a pata do boi, ela é fendida em duas partes, né? Certo? E precisa ruminar. Então o porco, ele tem a pata fendida em duas partes, só que ele não rumina. Entende? O porco é um alimento impuro, tá? Inclusive lá em Isaías, Deus ele deixa bem claro a ira que ele tem sobre quem consome carne de porco, porque ele faz uma comparação de carne de porco com carne de rato, tá? Então, o porco ele é um alimento impuro, tá bom? O boi não é impuro. Por exemplo, o veado do mato, né? Ele não é impuro porque ele tem a pata fendida e dois, ele rumina, entende? O boi, ele rumina. Esse processo é, inclusive, um processo que deixa a carne mais saudável, tá bom? Então, agora olha só do porco como que foi interessante. Carne de porco, para mim, era a minha carne preferida. Costelinha de porco, molho barbecue, era a minha carne preferida, tá? E eu tinha carne de porco aqui na geladeira, que eu tinha comprado de uma mulher aqui da região que mata porco caipira. E estava com essa carne de porco, estava começando a assistir o Irmão da Fé, o irmão Felipe, não tinha feito nenhum contato com ele, não tinha nenhuma amizade com ele ainda. Era, se não era a primeira live, era uma das primeiras lives que eu estava assistindo do irmão, tá? E estava com o celular em cima da mesa, eu estava em pé na cozinha, encostado na porta da cozinha, na entrada, e ele estava iniciando a live por volta de umas 8 e meia da noite, se não me falha a memória, tá bom? E aí ele começa a live orando. E na hora que ele começou essa live orando, eu pensei assim, eu pensei e falei, eu lembrei da carne de porco na geladeira, e falei assim, falei, senhor, se até hoje esse alimento que está na minha geladeira ele é impuro para consumo, usa esse homem, fala comigo, usa teu servo, fala comigo que eu nunca mais vou consumir carne de porco. Meu caro, pasme, ele parou a oração na live que ele estava fazendo no YouTube, ele parou a oração e falou assim, você que está iniciando na Techuvá, Techuvá em hebraico quer dizer retorno, você está no mundo, o Eterno abre os seus olhos, você percebe que você está no mundo e você volta para os caminhos eternos, retorno, Techuvá. Ele falou, você que está iniciando a techuvá e está com carne de porco na geladeira, olha só, carne de porco é impuro, você não pode consumir, tá? Parou, terminou, me deu a exortação, continuou orando. Aquele dia eu acho que eu nem assisti a live. Eu fiquei tão extasiado com a experiência que eu tive, porque eu falei, eu não estava orando, eu não estava sonhando, eu não estava tendo uma visão, não. Eu estava em pé na cozinha, assistindo a live, celular na mesa, e eu assistindo, e eu lembrei da carne de porco. Falei em voz audível, falei, senhor, se até hoje a carne de porco é impura, use esse homem e fala comigo que eu nunca mais vou consumir carne de porco. E eu tive essa resposta instantaneamente. Essa experiência ela foi fantástica, porque foi bem no começo da minha caminhada, e foi uma experiência que me trouxe muitos esclarecimentos, né? Primeiro, Deus se revela, e ele se revela para o homem aonde o homem estiver, ele não precisa estar num templo, entende? Esse é o ponto. Aonde você estiver, como Cristo disse, né? Fecha a porta do teu quarto e ora, né? Ele se revelou para mim e foi de forma instantânea, sabe? Então ele estava me ouvindo e foi praticamente uma conversa aí de WhatsApp. Eu mandei mensagem e ele respondeu, né? Basicamente foi assim, dessa forma. Então foi uma experiência fantástica que deu um boom na minha fé, né? E depois disso eu tive outras experiências dessa forma também. Não foram muitas nesse ponto, né? De eu estar falando com Deus, eu já tenho uma resposta, mas eu tive acho que mais uma ou duas ainda, tá bom? Foi outras coisas também, mas eu tive também, tá? Então, assim, quais são as bases bíblicas que muitos pastores usam para falar que a carne de porco é um alimento que você pode consumir hoje, porque Cristo aboliu essa lei do consumo do alimento impuro? Bem, primeiro ponto, antes de eu falar sobre quais são essas duas passagens bíblicas, quando você lê, por exemplo, a história dos Hebreus, ou você lê dentro da própria Bíblia os livros dos Macabeus, 1ª e 2ª Macabeus, né, não vai estar nessa Bíblia, depois a canonização foi tirada, mas você vai encontrar algumas Bíblias que tem, e cara, não ignore, Macabeus é um momento muito importante da história do povo de Deus. Você vai entender que lá em Macabeus, tá, o rei Antíoco ele começou basicamente a matar os judeus que não aceitavam consumir carne de porco. Tem um relato, inclusive, para você ter ideia do que eu estou falando, deixa eu mostrar para você aqui. Olha só, eu tenho aqui História dos Hebreus, olha só o tamanho desse livro, tá? Olha só, História dos Hebreus, né? Tá aí, de Flávio Joseph. Tem um relato aqui, inclusive está bem no finalzinho aqui, né, que são os mártires, né, dos Macabeus, aonde ele relata que uma família de 7 irmãos, homens, e a própria mãe foram mortos um por um num ambiente aberto, em público, tá bom? A mandato do rei Antíoco, tá? Um demônio encarnado nesse cara, né? E eles foram mortos de forma bem naquela época medieval, com ornamentos de tortura que você nem pode imaginar, mortes horrendas, porque simplesmente eles não aceitaram comer carne de porco.
E antes dele, o próprio sacerdote, que eu não me lembro o nome agora, foi o primeiro a ser morto, porque também não quis negar a fé e não quis comer carne de porco. A maioria cedeu naquela época, né, naquela história dos macabeus, a maioria cedeu, mas esse, pelo menos o que é relatado aqui, essa família de 7 irmãos e a própria mãe, e eles mataram eles começaram do mais velho pro mais novo, e depois no final mataram a própria mãe, entende? E todos eles, nenhum negou a fé, tá? E aí você pensa comigo, e aí Cristo vem depois e vai liberar o consumo da carne de porco, sendo que lá atrás tantas pessoas morreram por causa do consumo da carne de porco. Não faz sentido isso aí. Seria injusto, não seria injusto com aquelas pessoas que morreram lá atrás, hoje a gente poder consumir carne de porco, porque Cristo aboliu essa lei, segundo pastores, né, alguns pastores citam isso, líderes religiosos, e lá atrás tantas pessoas morreram, simplesmente porque não comia carne de porco. E tem vários outros momentos da história que eles simplesmente, eles queriam saber se uma família era judia ou não, né? Eles basicamente ofereciam carne de porco, ofereciam banquetes com carne de porco. Tá? Então, muitas pessoas morreram simplesmente de morte horrendas. Não foram mortes com um tiro na cabeça ou com uma espadada, decapitação, não. Foram mortes horrendas, simplesmente porque não consumia carne de porco. Então, isso aí já é um ponto para você refletir se Cristo realmente aboliu ou não. Mas está lá em Mateus, né? Cristo fala, eu não vim abolir a lei, enfim, fazer ela se tornar plena. Tá? Mas quais são as passagens bíblicas que muitos líderes religiosos usam com base para dizer que foi abolido? Primeiro, é quando o Cristo, junto com seus discípulos, começa a pegar as espigas de uma plantação de milho, que eles estão com fome, e começa a comer, né? E aí os fariseus vendo aquilo, vem e fala sobre a lavagem das mãos. E aí Cristo fala, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai. Meu caro, ali ele está falando do que ele está falando de um contexto análogo da doutrina dos fariseus, né? Porque eles falavam muito, eles criavam doutrinas próprias. Se você ler todo o texto ali, né? Você vai entender isso. Ele falava sobre a própria doutrina dos fariseus, que eles criavam doutrinas próprias e não seguia de Deus, e não seguia nem a deles, e ainda pressionava as pessoas a seguir. Então, esse processo que eles estavam criticando ali, os discípulos de Cristo, os apóstolos, era por causa da lavagem das mãos. Mas não é uma lavagem de mão simples, como, por exemplo, você está trabalhando, você vai lá lavar a mão e come, e almoça, janta, toma café. Não. Era uma lavagem excessiva das mãos, né? Numa tentativa de purificação. Então, Cristo ele não está falando do que, quando ele fala que contamina, não é o que entra, mas é o que sai. Ele está falando que da língua maledicente, né? Da língua maldita dos religiosos da época. Perfeito? Então, esse é um ponto. Depois, Cristo parte, acaba, aí vem lá, acho que não sei quantos anos depois, mais ou menos o contexto desse período da história, Pedro está na casa de um homem hospedado, e aí ele tem uma experiência onde um lençol desce do céu, né, cheio de alimentos impuros, quadrúpedes, enfim, aves que não pode ser consumida, e ele escuta uma voz falando, mata e come. E ele fala, mas Senhor, eu nunca consumi um alimento impuro na minha vida. E aí ele escuta por 3 vezes e ele fala, não considere impuro o que eu purifiquei, certo? Olha só, isso é uma analogia, beleza. Primeiro, se Cristo tivesse abolido os alimentos, você concorda comigo que Pedro, estando como um dos discípulos dele, teria consumido carne de porco? Porque Cristo teria abolido, ele teria provado carne de porco. Então, nesse momento da história, ele não teria falado isso, porque ele já teria consumido, porque Cristo lá atrás teria abolido. Essa passagem que acontece com Pedro, essa experiência, é depois, né, da vinda de Cristo. Cristo já tinha partido, certo? Outra coisa, quando você continua lendo o contexto bíblico dessa passagem bíblica, você vai ver que, na verdade, eles estavam ali, a referência dos alimentos impuros era os gregos, né? Porque os judeus eles não se assentavam na mesa com outros povos, com romanos, com gregos, para se alimentar, porque era considerado um povo impuro. E ele mesmo fala, né? Ele fala, eu percebi, agora eu sei que Deus não faz acepção de pessoas. Ou seja, então aquilo é uma associação a povos, a culturas, não exatamente a alimentos, entende? Então, não, eu falo para você sem medo de errar, nenhum medo de errar, o porco ainda continua sendo. Tem outros alimentos, você precisa ver também, mas o porco em específico é o que mais as pessoas comem, continua sendo um alimento impuro. E bem, eu não tenho nenhuma dúvida, tá bom? Porque a experiência que eu tive, como eu falei para você aqui, foi uma experiência que me deixou zero dúvida. Depois que eu falo, Senhor, fala comigo, usa esse homem, e de forma instantânea, o homem para de orar, numa live no YouTube, me dá uma resposta, eu ainda consegui começar a continuar consumindo porco, chega a ser algo bizarro. Bem, acho que é isso que eu queria compartilhar com você. Medita sobre prática sexual em 1 Coríntios 6, 9, capítulo 6, versículo 9 a 10, e medita sobre alimentação em Levítico 11, que você vai ter bastante informação sobre isso aí. E bem, você não precisa necessariamente concordar com o que eu estou falando aqui, mas se você é verdadeiramente um homem ou uma mulher de Deus, o que você vai fazer?
A partir disso, você vai orar. Você vai falar, Senhor, eu assisti um vídeo no YouTube de um homem falando isso, isso, isso. Isso é verdade, me dá essa clareza, me dá essa visão, me dá essa confirmação, entende? Mas tem coisas que é escrachado, está na Bíblia, e você não precisa nem pedir confirmação. Você precisa fazer, se você ainda não estiver fazendo, é praticar. Tá bom? É isso que eu queria compartilhar com você, que o Eterno te abençoe, e até o próximo vídeo.